Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler os primeiros versos do capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E Lucas, que escreveu o Evangelho, e como que num segundo volume escreve o livro de Atos, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O meu propósito nesta manhã é fazer uma espécie de síntese. Meu propósito nesta manhã é fazer uma espécie de síntese do livro de Atos, entendendo como foi a jornada da igreja cristã de Jerusalém a Roma. Entender isso é muito importante para o enlevo e enriquecimento da nossa vida espiritual. A igreja de Jerusalém a Roma enfrentou muitas lutas, muitos vales, muitos mares revoltos, muitos desertos tórridos, mas ninguém pôde deter o avanço da igreja, nem a perseguição, nem a pobreza, nem a oposição do mundo, nem a fúria de Satanás. A igreja de Deus é irresistível. Foi exatamente o que Jesus Cristo disse quando, falando para os seus discípulos, afirmou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu queria que você me acompanhasse nessa trajetória de Jerusalém a Roma. Lucas, que escreveu o Evangelho e retrata como nenhum outro evangelista o nascimento de Cristo, com todos os seus aspectos de preparação. O evangelista que mais enfatizou a pessoa de Cristo como homem perfeito. O evangelista que mais trata da salvação universal, alcançando todos os povos. O evangelista que mais destaca, por exemplo, o papel da mulher naquele tempo, naquela época, resgatando Cristo, o valor e a dignidade da mulher. O evangelista que mais descreve a vida de oração de Jesus. Então, depois que ele conclui este evangelho, ele parte para o segundo livro, como que num segundo volume, para descrever o que Cristo continuou a fazer, agora através da igreja, por meio dos apóstolos. O livro de Atos poderá ser dividido em duas grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, você vê com mais ênfase e destaque o ministério do apóstolo Pedro.
E dos capítulos 13 ao 28, você vê com maior destaque o ministério do apóstolo Paulo. Se Pedro teve um ministério mais endereçado aos judeus, Paulo teve um ministério endereçado mais aos gentios. Eles não estavam em concorrência, eles eram parceiros. Então, gostaria de iniciar com você com o capítulo 1. Porque no capítulo 1, o Senhor Jesus ainda estava com a sua igreja, passou 40 dias entre sua ressurreição e a sua ascensão, ensinando sobre o reino, e dando ordens à sua igreja, de que eles não deveriam sair, senão depois que fossem revestidos de poder. Esta ordem foi expressa e clara. E então, 120 discípulos, juntamente com Maria, outras mulheres da Galileia que vieram com Jesus, quando ele subiu para Jerusalém, para ser crucificado e ressuscitar, juntamente com os irmãos de Jesus, havia no cenáculo 120 pessoas, que todos perseveravam unânimes em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, quando então seriam batizados com o Espírito, quando então receberiam o derramamento do Espírito, quando então cumprir-se-ia a promessa feita lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, 28. E haverá depois, e acontecerá depois que derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. De fato, no capítulo 2 de Atos, isto aconteceu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar outras línguas, as grandezas de Deus. E diz a Escritura que uma grande multidão se ajunta. E ao se ajuntar aquela grande multidão, por ver o que estava acontecendo, diz a Escritura aqui então, Pedro, diante da angústia daquela multidão, uns olharam e disseram, não, são galileus, outros olhares, não, estão embriagados. E Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e confronta aquela multidão, dizendo, não, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do Pai, anunciada por Joel. E Pedro ali então, prega um sermão cristocêntrico, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E diz a Bíblia que naquele momento houve uma conversão numerosa de quase 3.000 pessoas. E elas, ao serem convertidas, foram também batizadas e recebidas a comunhão daquela igreja que passa de um núcleo de 120 para mais de 3.000 membros. Bom, Jesus havia dado o roteiro para a igreja de avanço missionário. E esse roteiro estava claramente expresso no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E a igreja seguiu à risca esse projeto. O que você vai notar então é que do capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho está em Jerusalém e na Judeia. E depois você vai ler no capítulo 8 que o evangelho sai da fronteira da Judeia e alcança a província de Samaria. E depois você vai ler no capítulo 9 a conversão de Saulo de Tarso fora do território de Israel, na Síria, em Damasco. E depois você vai ver no capítulo 11 que este evangelho chega com grande poder na região de Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. E a partir daí, da igreja de Antioquia da Síria, o evangelho vai alcançar as nações, cumprindo a agenda estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, retornando à igreja que começa lá em Atos 2, depois da recepção desses membros,
diz lá que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Eles eram solidários com os necessitados. E Deus fazia entre eles muitos prodígios. E dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E creio eu que isto aqui também é uma espécie de receita para a igreja contemporânea. É a igreja que mantém este equilíbrio entre teologia e vida, entre a doutrina e conduta, entre o credo e a prática de vida. E esta igreja, então, é uma igreja que já nasce solidamente plantada na sã doutrina e na vida piedosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você vai para o capítulo 3, você nota que a liderança da igreja, maiormente Pedro e João, vão ao templo orar. Eles não apenas eram homens que conheciam teologia, eles eram homens que oravam. Quem sabe hoje nós precisamos aprender com essas pessoas da importância da oração, da necessidade da oração. Como dizia Jonathan Edwards, não basta você ter luz na cabeça, você tem que ter fogo no coração. E ali, eles são abordados por um homem paralítico. E este homem está à porta do templo, a porta formosa, aguardando um gesto de generosidade, pedindo uma esmola. E quando o texto diz que eles foram abordados, Pedro e João, Pedro respondeu: olha para nós. E Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem paralítico levantou e andou. Isso trouxe uma grande comoção, um grande impacto, porque agora aqueles milagres que Jesus operara ao longo do seu ministério, agora também estão sendo operados pelos seus apóstolos, maiormente aqui pelo apóstolo Pedro. E em face disso, Pedro prega um segundo sermão, e agora a igreja sai de pouco mais de 3.000 membros para 5.000 membros, e a igreja está avançando. Isso certamente incomoda o sinédrio, que ameaça os apóstolos, que prende os apóstolos, que açoita os apóstolos. E recebendo eles uma ordem para não pregar nesse nome, Pedro responde: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Pedro está nos ensinando aqui que quando as autoridades requerem de nós algo que para nós é verdade absoluta, a obediência a Deus, a nossa consciência cativa à verdade de Deus, nós precisamos fazer uma escolha, uma opção. Nesse momento, então, é melhor sofrer as consequências das sanções dos homens para sermos fiéis e obedientes a Deus. Se porventura, num regime de totalitarismo, como acontece em algumas nações do mundo ainda hoje, o cristão for proibido de exercitar sua fé, ou a negar o nome de Cristo, é melhor você morrer pela sua fé do que apostatar da sua fé. É melhor você ser preso e açoitado e torturado do que você negar a sua fé. E esta é a postura de Pedro. Não importa o que vocês vão fazer conosco, o que importa é que nós vamos continuar obedecendo a Deus. A suprema autoridade sobre nós é Deus. Nós reconhecemos a autoridade dos homens, mas debaixo da autoridade de Deus. Nenhuma autoridade humana pode querer se suplantar e querer exercer a autoridade acima de Deus. As autoridades humanas não podem governar nossa consciência. A nossa consciência está cativa a Deus. Pedro estabelece isso lá no começo da igreja cristã. Pois bem,
É claro que o crescimento da igreja incomoda o mundo e incomoda o diabo. E se você ler atentamente nos capítulos 4, 5 e 6, 3 tentativas foram feitas para paralisar a igreja, estacionar a igreja e fazer a igreja recuar. No capítulo 4, é um ataque de fora para dentro, é a perseguição. Os apóstolos foram presos, ameaçados. A grande questão é, será que a perseguição amedronta a igreja? Será que a perseguição enfraquece a igreja? Será que a perseguição mata a igreja? E o que você percebe é exatamente o contrário. A igreja começa a orar. E a igreja começa a reconhecer a soberania de Deus ainda mais. E a igreja ora, e a igreja clama, e Deus responde, e diz a Bíblia que a casa onde eles estavam reunidos treme, e o Espírito Santo vem sobre eles e os enche, e eles pregam ainda com mais fervor e entusiasmo. Em outras palavras, esta tentativa e esta artimanha de Satanás de perseguir a igreja, frustrou-se e a igreja começou a crescer ainda mais. Aí vem a segunda tentativa de Satanás. Capítulo 5. Agora não é um ataque de fora para dentro, agora é um ataque de dentro para fora. Agora Satanás consegue enganar um casal dentro da igreja, Ananias e Safira. Isso porque Ananias e Safira viram que Barnabé, por causa da sua generosidade num tempo de grande crise econômica, resolve vender uma propriedade que ele tinha e colocar esses valores aos pés dos apóstolos, que naquela ocasião atendiam também as pessoas necessitadas. Quando você vê hoje, como vimos o pastor Arival fazendo um apelo para que pessoas possam enviar recursos para se comprar cestas básicas e assistir as famílias carentes e necessitadas, esta é uma prática cristã. O amor cristão nos move à generosidade. E a alma generosa, diz a Bíblia, prosperará. Quando você dá ao pobre, você empresta a Deus, diz o livro de Provérbios. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando você é generoso, Deus multiplica a sua sementeira. Quando você é generoso, Deus multiplica o que você tem para que você reparta ainda com mais abundância. E então Barnabé faz isso. E este casal, querendo as honras que Barnabé não procurava, mas foram consequência natural da sua generosidade, resolveram também vender uma propriedade e trazer o valor aos apóstolos. Só que eles mentiram. Eles trouxeram parte do valor, afirmando que estavam trazendo todo o valor. E aqui tem um ponto que eu chamo muito a sua atenção. Deus não se impressiona com o volume das nossas ofertas. Deus requer de nós motivação certa, integridade de propósito. Talvez se fosse hoje, alguém chegaria para Ananias e Safira, diz: que coisa maravilhosa, vocês estão trazendo um valor tão alto, vai atender tanta gente necessitada. Mas Pedro confronta Ananias e diz: por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. E naquele momento Deus julga Ananias e ele cai morto aos pés do apóstolo Pedro. Mais tarde vem a sua mulher, a Safira, e Pedro a confronta. E a semelhança do seu marido, ela mente. E Pedro mostra para ela que seu marido já estava morto e ela também haveria de morrer, porque os dois estavam em conluio para mentirem ao Espírito Santo. E Pedro foi claro em dizer que quem motiva esse casal à mentira é Satanás. Preste bem atenção no risco disso. Esse casal estava sendo movido por Satanás para enganar, para mentir. E desta maneira, se isso passasse
em branco, sem confronto, sem juízo divino, a igreja teria se corrompido no seu nascedouro. E então, esse ataque de dentro para fora, para tentar corromper as motivações e tirar a pureza da igreja, levando a igreja a uma prática de hipocrisia e de aparência e de espiritualidade cênica e teatral, é fortemente confrontada. O resultado disso é que a igreja continua a crescer ainda mais, e as pessoas não vinham para a igreja agora com motivações apenas equivocadas, as pessoas tinham medo. Por outro lado, as pessoas tinham convicção de que a presença de Deus era absolutamente eloquente no meio daquela igreja, e a igreja continua a crescer. Vem a terceira estratégia de Satanás, agora capítulo 6. Agora não é o ataque de fora para dentro, a perseguição. Agora não é o ataque de dentro para fora, a infiltração. Agora no capítulo 6 é um terceiro ataque, é o ataque da distração. O que está acontecendo? A igreja está crescendo, e ao crescer a igreja, crescem os problemas também. Toda igreja que cresce, aumenta os problemas, aumenta as necessidades. E o que acontece? As viúvas dos helenistas, que eram os judeus nascidos fora de Israel, começaram a murmurar, dizendo que elas não estavam sendo atendidas com justiça, que elas estavam sendo esquecidas, preteridas. E então, acontece uma espécie de murmuração dentro da igreja. E é curioso que os crentes continuam murmurando até hoje. Esse é um pecado que você ainda vê com muita frequência no meio cristão, murmuração. E aqui, para mim, há uma espécie de divisor de águas na história da igreja primitiva. Porque aqueles apóstolos podiam ter tomado duas decisões. Primeiro, eles podiam pensar assim: bom, crente murmura mesmo. Eles estão murmurando, mas eles não têm razão. Eles estão murmurando, mas não é verdade. Eles estão murmurando, mas isso aí é fruto do pecado deles. Vamos tocar a nossa agenda do mesmo jeito. Eles poderiam ter tomado essa decisão. Ou, eles poderiam ter tomado uma segunda decisão: olha, vamos reunir os apóstolos aqui, nós estamos trabalhando, tem muito trabalho mesmo, só que tem mais demanda, então vamos trabalhar mais, vamos acordar mais cedo, vamos fazer mais coisas, vamos nos desdobrar, vamos concentrar todo este poder de ação na nossa mão. Só nós podemos fazer, só nós sabemos fazer, ninguém mais pode se associar a nós nesse trabalho. Então vamos levantar mais cedo, vamos trabalhar até mais tarde, vamos nós fazer para que não haja murmuração aqui no meio da igreja. Eles poderiam ter tomado essa decisão, mas eles não fizeram isso. Eles disseram: não é bom o que nós estamos fazendo. Vamos fazer o seguinte: vamos escolher dentre vós 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, e vamos encarregá-los deste ministério, a diaconia das mesas. Quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui está um corte radical e fundamental na história da igreja primitiva. Agora são duas diaconias, a diaconia da palavra e a diaconia das mesas. Eles, os apóstolos, não devem se distrair cuidando da diaconia das mesas. Outras pessoas, capacitadas por Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, cheias de sabedoria, cheias de fé, devem ser encarregadas desse ministério. Não é que esse ministério é menos importante ou mais importante, mas nós estamos aprendendo com os apóstolos a necessidade de dividir trabalhos, de ter mais capilaridade no serviço, de distribuir ministérios e funções, como aconteceu lá no deserto, quando o sogro de Moisés disse para ele: olha, não é bom o que você está fazendo, você está acumulando tudo em cima de você, escolhe homens capacitados, homens de verdade, homens que não sejam avarentos, para que eles compartilhem com você essa administração do problema do povo. Então, os apóstolos, a partir dali,
se dedicaram àquilo para o que de fato eles haviam sido chamados, que eram se dedicar, se consagrar à oração e ao ministério da palavra, e então foi formada a primeira junta diaconal da igreja primitiva. E eles então atenderam aquela demanda, e diz a Bíblia que a murmuração cessa e o povo começa a dar graças a Deus, por causa da decisão sábia tomada pelos apóstolos. Aí você vê o capítulo 7, porque no capítulo 7 você vai encontrar o diácono Estevão. Desses diáconos, 7 diáconos, um deles se destaca como um homem muito comprometido com as Escrituras, a ponto de o seu sermão registrado no capítulo 7 ser o sermão com mais quantidade de citações bíblicas registrado em todas as Escrituras. E Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de poder, um homem cheio da palavra, ele prega com muita autoridade e confronta o seu povo. Isso desperta não quebrantamento, mas fúria do seu auditório. E então diz a Bíblia que Estevão não é condecorado pelo seu auditório, mas apedrejado pelo seu auditório. E quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor de pé para recebê-lo. E Estevão disse: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. E ali acontece o primeiro martírio da igreja primitiva. O primeiro diácono é apedrejado por pregar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Diz a Bíblia que, enquanto ele estava sendo apedrejado, um dos opositores, Saulo de Tarso, guardava as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. E aí vem o capítulo 8, porque com esta morte de Estevão, uma onda de perseguição varreu a igreja em Jerusalém. E diz a Bíblia que todos foram dispersos, exceto os apóstolos, mas não dispersos com medo, acuados, acovardados, mas todos saíram pregando a palavra de Deus. Tem hora que a perseguição é uma espécie de vento forte que espalha a semente do evangelho. E ao espalhar os crentes, eles são como que uma sementeira celestial para levar a palavra de Deus para outros horizontes, que outrora não estavam sendo alcançados. E diz a Bíblia que o diácono Filipe chega em Samaria. Olha que coisa gloriosa, porque Samaria era um território de hostilidade aos judeus. Essa hostilidade já era antiga, tinha mais de 700 anos que isso acontecia. A história lá do domínio das 10 tribos do norte foi em 722, quando Sargão II levou aquele povo cativo. A partir dali foi se formando esse povo samaritano, e à medida que o tempo passava, essa hostilidade aumentava mais e mais, mais e mais, mais e mais. Tanto é fato que quando Jesus estava subindo para Jerusalém, querendo passar pela aldeia dos samaritanos, os samaritanos não receberam Jesus. E então o apóstolo João, juntamente com o seu colega, disse: Senhor, o senhor quer que a gente manda fogo do céu para queimar os samaritanos? Diz: não, vocês não sabem de que espírito eu sou. Mas agora, pelo poder do evangelho, Filipe vai para lá, não para levar fogo de destruição, ele vai chegar lá para levar o evangelho da graça. E Deus, por sua bondade, realiza muitos milagres e prodígios através do diácono Filipe. E então, quando ele vê isso, a igreja de Jerusalém manda para lá exatamente Pedro e João, o mesmo João que queria mandar fogo do céu, agora vai para lá para orar pelos samaritanos, impor as mãos sobre eles, e eles vão receber o Espírito Santo de Deus. O evangelho avançava para uma nova fronteira, saindo de Jerusalém, Judeia, alcançando a província de Samaria, como Jesus havia orientado a sua igreja. Quando você chega ao capítulo 9,
você vai perceber que Saulo de Tarso, braço direito do Sinédrio judaico, principal elemento da perseguição aos cristãos, este homem é um verdadeiro monstro. Verdadeiro monstro. Para você ter uma ideia, ele prendia homens e mulheres entrando nas casas, arrastando-os, jogando-os na cadeia. Ele entrava nas sinagogas e batia nos crentes lá na sinagoga, dizendo o seguinte: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. A Bíblia chega a dizer que ele exterminou aqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. Exterminar não é prender nem bater, é matar. Diz a Bíblia, lá em Atos 26, versículo 9, 10 e 11, que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matava. Ele mandou matar muita gente. Ele era um serial killer, ele era um assassino em série, e exatamente este homem que está respirando ameaças e morte contra os discípulos, vai para Damasco, com o propósito de encerrar em prisões aqueles discípulos do Senhor Jesus lá em Damasco. E quando ele está indo para Damasco, diz a Escritura, que o Senhor Jesus, desde as alturas, manifesta-se a ele, e joga o chão, e clama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E Saulo então, quebrantado, no chão, pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, enviar-te-ei para longe aos gentios, e eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então diz a Escritura, que Saulo cego vai sendo guiado da estrada até a rua direita, na casa de Simão, onde fica 3 dias orando e jejuando, e Deus ordena ao discípulo Ananias para ir lá e pôr as mãos sobre ele, para ele ser curado, e para ele ficar cheio do Espírito Santo, e Ananias atende esta orientação divina, e a partir dali então, você encontra um Saulo convertido, curado, cheio do Espírito Santo, que vai pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Cristo, e depois vai passar 3 anos na Arábia, e vai retornar a Damasco, e vai cada vez mais confundir os judeus, demonstrando mais e mais a sua convicção de que esse Jesus é não só o Filho de Deus, mas ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus. Ele é perseguido ali, e precisa fugir para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, a igreja não o recebe. Barnabé precisa pegá-lo e apresentá-lo aos apóstolos. Os apóstolos recebem, e então Paulo começa a ter liberdade para pregar e para discutir com os helenistas na igreja, e Deus está transformando então o maior perseguidor no talvez, e com certeza cremos assim, no maior apóstolo do cristianismo de todos os tempos. Chega o capítulo 10, e diz a Bíblia que Cornélio, que é um centurião romano, comandava 100 soldados, estava em Cesareia Marítima, que é o quartel-general de Roma em Israel, e diz a Escritura que este homem era um homem piedoso, era um homem que fazia constantes orações, dava esmola aos necessitados, que isso subiu à presença de Deus, e Deus ordena a Cornélio mandar mensageiros a Jope, onde estava Pedro, para Pedro vir para pregar o evangelho para sua família. E Pedro, com certa relutância, veio, estavam todos reunidos, e Paulo prega para eles o evangelho. O Espírito Santo vem sobre eles, e ali Cornélio é batizado. Era mais um passo dentro da agenda de Jesus. Cornélio era um prosélito, e agora é um gentio convertido a Cristo. E aqui a igreja está dando o primeiro passo para chegar até os confins da terra. Chega o capítulo 11, Pedro precisa se defender em Jerusalém, diante do Sinédrio, porque entrou na casa de um gentio. Mas agora somos informados que havia uma comunidade de cristãos florescendo lá em Antioquia da Síria. E a igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé.
E Barnabé, ao chegar lá, lembrou-se de Saulo, que estava em Tarso já há 10 anos, no molho. Pegou Saulo, levou-o consigo para Antioquia, e durante 1 ano eles ensinaram a palavra de Deus em Antioquia. Então, depois de 1 ano, quando uma multidão de discípulos estava sendo ensinada por eles, o Espírito Santo aparece à igreja que orava e jejuava e disse assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E a igreja envia o melhor que ela tem para a obra missionária. E eles saíram, levando consigo o jovem Marcos como seu auxiliar. E diz a Bíblia que eles chegam em Pafos e enfrentam uma hostilidade muito grande lá de um mágico. E Paulo, cheio do Espírito Santo, diz para esse mágico: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Ficarás cego. E o mágico fica cego, e o procônsul Sérgio Paulo tem seus olhos espirituais abertos e é convertido. E desta maneira o evangelho começa a chegar através da elite daquela região de Pafos. A partir dali, Paulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo. E a partir dali também ele assume o comando daquela caravana missionária que até então estava sob a liderança de Barnabé. Eles passam por perto da Panfilha, quando o jovem João Marcos retornou para Jerusalém, onde muito provavelmente Paulo fica doente, sobe as montanhas do Cáucaso e vai para o primeiro território da sua primeira viagem missionária, que foi a Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Ali ele é apedrejado. Ele é arrancado da cidade como um morto, mas Deus o revitaliza. E ele entra de novo na cidade e prega a palavra de Deus. Ali ele sofreu um apedrejamento, mas deixou igrejas plantadas e estabelecidas. Quando ele retorna à igreja enviadora, a igreja de Antioquia da Síria, lá no capítulo 14, versos 26 e 27, eles reúnem a igreja e relatam quanta coisa Deus fizera por intermédio deles e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. O crescimento da igreja desperta a fúria da seita dos fariseus, que descem de Jerusalém e dizem para si e para os gentios: se vocês não se circuncidarem e não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. Se acrescentar algo à obra eficaz, completa e cabal de Cristo, isso é dizer que sua fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Então se entendeu, o apóstolo Paulo entendeu isso, que era necessário convocar um concílio da igreja em Jerusalém, com os apóstolos e presbíteros, para tratar dessa matéria. Então entraram nessa reunião, discutiram a matéria, decidiram a matéria, escreveram a decisão, comunicaram às igrejas gentílicas. Então não é necessário que os gentios se circuncidem, nem guardem a lei de Moisés para a salvação. A salvação é só pela fé em Cristo Jesus. A teologia está boa agora, é hora de dar continuidade à segunda viagem missionária. Paulo procura então Barnabé. Barnabé quer levar Marcos consigo. Paulo não concorda com essa ideia. Os dois entram em desavença. E diz a Bíblia que Barnabé pega o Marcos, vai para Chipre. Paulo pega um profeta da igreja de Jerusalém, Silas, e vai para outra região, querendo entrar na Ásia. O Espírito de Deus o impede de entrar na Ásia. Ele escuta a voz de um varão macedônio, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele entra na Macedônia. Ele entra no Ocidente. Ele entra na Europa. E nós devemos fazer aqui uma pontuação importante. Talvez por isso você e eu estamos aqui, como cristãos. Porque quis Deus que o evangelho entrasse no Ocidente. Quis Deus que a obra missionária alcançasse o Ocidente. Bendito seja Deus, porque o evangelho alcança o Ocidente, alcança a Europa alcança a América do Norte alcança o Brasil, e você e eu somos gratos a Deus por essa direção missionária. Paulo chega então em Filipos, que era uma colônia romana, vai para uma reunião de oração, onde tem uma mulher empresária chamada Lídia, que era de Tiatira, era asiática, e ali Deus abre o coração dessa mulher, ela é convertida, ela e toda a sua casa é batizada. Na cidade de Filipos, Paulo liberta
uma moça endemoniada com espírito de adivinhação. Ali Paulo é perseguido, juntamente com Silas, são açoitados em praça pública, são jogados na cadeia, mas à meia-noite eles oram, eles cantam, e Deus traz um terremoto que abala as estruturas da prisão, abre as suas portas. Quando o carcereiro viu as portas abertas, ele ia se suicidar, porque era responsável pela segurança daqueles presos, e Paulo grita para ele: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Então, quando Paulo e Silas são trazidos para fora, esse carcereiro pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem para eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro é convertido, a sua família é convertida, todos eles são batizados naquela noite, e eles que estavam até então torturando Paulo, agora estão lavando os vergões de Paulo. E Paulo sai dali, vai para a capital da Macedônia, a cidade de Tessalônica, planta uma igreja modelo, ele é perseguido, escorraçado, sai para a cidade, uma outra cidade importantíssima da igreja primitiva, que você vai conferir comigo no capítulo 17, a igreja de Bereia, e aquela igreja se torna também uma igreja modelo, porque eles conferiam nas escrituras o que Paulo estava pregando, e essa é uma atitude que você e eu devemos ter, sempre conferir na escritura tudo aquilo que está sendo pregado do púlpito. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, é a palavra de Deus. Bom, dali Paulo é escorraçado de novo, sai sozinho, deixando para trás Timóteo e Silas, vai para a cidade de Atenas, a capital intelectual do mundo. Lá Paulo percorre a cidade, vê a idolatria predominante na cidade, seu espírito se revolta com isso, ele vai para a praça, discute com os filósofos estoicos, discute com os filósofos epicureus, eles pegam Paulo, levam-no para o Areópago, para fazer uma defesa da sua fé, porque para eles Paulo está pregando estranhos deuses, porque pregava Jesus e a ressurreição, e Paulo aproveita para falar do Deus que eles não conheciam, e prega ali em Atenas, sobre o Deus Criador, sobre o Deus da providência, sobre o Deus soberano, sobre o Deus da salvação. E diz a Escritura que eles então, alguns ridicularizaram Paulo, outros adiaram a decisão, mas uns poucos creram no Senhor Jesus. E Paulo sai dali, vai para Corinto. Tudo isso na segunda viagem missionária. Fica 18 meses nessa cidade grega, capital da província da Acaia, plantando uma igreja, que vai ser a igreja que ele mais amou, e a igreja que mais o fez sofrer. Pois bem, vem o capítulo 19, e Paulo vai para a terceira viagem missionária, agora ficando 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, uma grande cidade cosmopolita da época, com mais de 300 mil habitantes,